Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre concept art. Dentro desse tema a gente vai abordar um pouquinho sobre pixel art ainda, sobre cores, mas já que vocês não vão conseguir se apresentar para mim, deixa eu me apresentar rapidamente para vocês. Meu nome é Fernandes, eu sou designer formado pela UFPE, eu sou designer formado pelo antigo Cefet e FPE, sou pós-graduando pelo César School e sou ilustrador desde sempre. Quais são minhas influências? Eu sou nerd basicamente de nascença. Eu jogo RPG, gosto de HQ, cinema, quadrinho, literatura de fantasia, literatura de ficção. Atualmente eu tenho trabalhado num projeto pessoal de um jogo, de um RPG físico, junto com mais dois parceiros da minha equipe. E a gente está projetando o jogo todo como história, tanto quanto a parte de ilustração. Mas vamos lá, né? Falar de concept. O que é concept? Concept, como o próprio nome já diz, é uma arte-conceito, né? Representação visual de um conceito. Todo projeto, seja ele de animação, seja ele de game, filme, todo projeto ele sai do papel e o artista gráfico pega toda essa narrativa e transforma numa representação visual que vai fazer aquele universo tomar forma. Não precisa necessariamente ser a arte final, mas o artista vai pegar a essência de tudo que está escrito ali, de toda a narrativa, de toda a descrição de cenário, seja descrição de personagem, descrição de monstros, e ele que vai dar vida àquilo, para a partir dali, todo o resto da equipe começar a trabalhar, né? É importante que o artista ele entenda o contexto do que ele está fazendo. E uma coisa da gente entender é que em game jams, por exemplo, como o tempo é muito curto, às vezes o próprio concept já vira a arte final do jogo, né? Qual a diferença de ilustração e concept? A ilustração, ela já é o próprio fim, ela já está terminada. O concept, ele é o ponto de partida, como a gente tinha falado antes, para o resto do projeto tomar como base aquela ideia visual, né? Vamos lá, referências. Por que eu queria falar de referências? Todo artista, seja ele de música, de literatura, seja ele um ilustrador, um artista plástico, ele tem que se cercar de imensas referências, seja de artistas que estão ao seu redor, que trabalhem com a mesma coisa que ele, seja na música, seja na literatura, na vida. Tudo para um artista tem que ser referência. Por isso que eu coloquei as minhas principais lá no começo. E é interessante que a gente esteja sempre buscando mais e mais referências, porque é a soma dessas referências que vai criar o DNA do próprio artista. Beleza? Bom, vamos falar um pouquinho aqui de conceito de personagens, né? E a gente já entra muito naquilo que eu disse. A gente tem dois personagens bem conhecidos aqui, o Chapeleiro Maluco e o Buzz. Do lado deles, os primeiros concepts. A essência está lá. Eu consigo ver a essência do concept art e do personagem final, mas não necessariamente é ele que vai para a tela ou para o game no finalmente, né? Mas o artista passa a essência para que o resto da equipe possa trabalhar em cima. Aqui a gente tem mais alguns, Sr. Frederiksen de Up, Altas Horas, Mega Man X, aqui mais um personagem de Dark Souls. No design de criatura a gente tem a mesma coisa, eu estou dando alguns exemplos de onde o concept pode trabalhar, né? Design de personagem, design de criatura. A gente tem o Chewbacca aqui, o Demogorgon em 3D. Aqui ainda continuando, design de criatura. O artista aqui se preocupou em desenhar a criatura em várias posições, em vários ângulos, para que o resto da equipe de arte pudesse entender quando fosse transformar em 3D ou em qualquer outra coisa. Aqui design de cenários. A gente percebe, a gente já começa a entender aqui que o artista, ele conta uma história. A gente entende aqui que ele está num mundo pós-apocalíptico, que a natureza tomou conta. Então, o artista, ele não se preocupa somente em fazer o desenho. Ele tem que trazer os conceitos que foram passados para ele pela equipe à tona. Aqui mais uma. Todos esses são exemplos de design de concept art de cenários, né? E tem uma história sendo contada ali dentro.
Aqui é engraçado e esse exemplo aqui é muito bom no design de veículos, porque eu consigo enxergar aqui todo o contexto que os veículos estão inseridos, né? As rodas grandes, a gente vê que os veículos são remontados, então existem poucos recursos, a gente vê armas de defesa, armas de ataque, então a gente percebe que o artista se preocupou em contar uma história ali para que o resto da equipe pudesse seguir em frente, né? Com esse conceito. Aqui é a mesma coisa, né? A gente tem uma nave de Star Wars e a gente percebe que, apesar dela ser baseada em naves que a gente tem como referência hoje em dia, mas a gente percebe que ela está no futuro, que ela tem armas que denota a guerra. Então, mais uma vez, o artista contando uma história, né? Entendendo o contexto e contando uma história. Aqui o projeto que eu estou trabalhando, né? Antes de os Sete Dados, que é um RPG, antes de começar a desenhar os personagens e a definir o conceito dos personagens, a gente se preocupou em escrever a história deles, personalidade dos personagens, etnia dos personagens, características físicas, psicológicas. Então, antes de começar, tudo isso estava descrito pela equipe, se for uma equipe mais curta, como a minha, por todo mundo junto. Se for uma equipe maior, pelo narrative design, ou pelo próprio roteirista, ou pelas próprias páginas de um livro, como Senhor dos Anéis, por exemplo, né? E aí está um pouquinho do processo, né, para a gente entender. E aqui essa imagem aqui que é ouro, que são os originais do conceito do Pac-Man. O famoso Pac-Man, um jogo da década de 80 lá, que a gente consegue ver que foi desenhado à mão num caderninho quadriculado. Então, a gente conseguiu entender aí que existem conceitos que são feitos de todas as formas. Pintura digital, 3D, feitos em sketch à mão mesmo. Todo esse universo do artista de concept, ele é uma possibilidade. E aí, já pegando o gancho do Pac-Man, vamos falar um pouquinho de pixel art. O que é o pixel? O pixel, vocês já devem estar familiarizados, mas é a menor parte de uma imagem visual. São aqueles bloquinhos, aqueles quadradinhos que a gente consegue enxergar nos games antigos, né? E o pixel art é justamente todas as artes feitas em cima dessa técnica, quadradinho por quadradinho, formando desenhos, né? E aí é assim que elas surgem nos games. O pixel art surge nos games por causa da limitação que os games tinham realmente de tamanho, espaço de memória, definição de tela. Para vocês terem uma noção, a gente tem hoje telas com 4K, que são 4.000 pixels praticamente, e as telas antigas elas tinham 240. Então essa limitação de espaço, limitação de cor, tudo isso foi uma alavanca para que a pixel art nos games pudesse existir, né? E aí a gente chega um pouquinho na década de 90, meados da década de 90, com a chegada do 3D, dos poligonais, a pixel art e os games em pixel dão uma desacelerada, mas depois dos anos 2000 voltam com tudo, né? E hoje a gente tem jogos maravilhosos e uma imensa gama de possibilidades feitas com pixel art. Aqui eu trouxe alguns exemplos dos clássicos, né? Aqui tem Mario, Alex Kidd. Talvez vocês que estejam vendo aí não sejam da minha idade, mas esses jogos são extremamente nostálgicos, né? Meio da década de 80, começo da década de 90. Sonic, Zelda, são jogos antigos ainda. E para a gente entender essa evolução do pixel art, eu trouxe alguns jogos mais novos. To The Moon aqui, que é de 2011, e Unsighted, que é de 2021, de uma produtora brasileira. E aí a gente vê a gama de possibilidades e como um game feito em pixel art pode ir do simples ao complexo e sem perder a beleza, né? Aqui é Terraria, é um jogo também que tem para mobile, que tem para PC. E eu trouxe essa imagem aqui para a gente entender a complexidade que um jogo de pixel art pode chegar, né?
Vamos lá. A gente falou da limitação tecnológica, que foi o que alavancou os jogos em pixel art no Atari, no Nintendo, no Mega Drive, né? E essa é uma história curiosa do Mario, que os desenvolvedores estavam com dificuldades em separar o nariz da boca do Mario. E a solução foi colocar o bigode, né? Que hoje é o maior símbolo de um dos maiores personagens dos games de todos os tempos. Então, sempre que um projeto tem limitações, sejam financeiras, tecnológicas, seja de qualquer âmbito, o ideal é que a gente se esforce em encontrar soluções criativas para o nosso projeto, né? Como os criadores do Mario fizeram na época. Bom, características de pixel art. É muito visível, né? E é muito claro que pixel art a gente tem que enxergar as bordas quadriculadas do desenho ou do jogo, da ilustração no geral, né? Uma das coisas do pixel art, que também é uma vantagem, é que a resolução é por natureza baixa, já que ela foi criada para consoles com pouca memória e com a definição de tela baixa. Então, essa também é uma das características do pixel art, né? Voxel art. Voxel art é uma evolução do pixel art. Eu poderia dizer que são pixels em 3D, no caso. Eu trouxe essa imagem aqui só para a gente entender o universo de possibilidades que hoje o pixel art traz para a gente, né? Dicas. É óbvio que quando você vai começar o seu projeto, você tem que entender como ele funciona, entender para que plataforma ele vai, né? Se vai para o mobile, se vai para o PC, e para a gente poder definir que resolução o nosso game vai ter. Mas eu trouxe uma diquinha mesmo, uma se a gente for produzir um jogo em mobile, por exemplo, e a gente quer trazer uma sensação nostálgica de pixel art de 240 por 160 pixels, e a gente colocar os objetos dentro desse jogo com 32 por 32. Isso é uma basezinha, tá? É óbvio que vai depender da evolução e do escopo de cada jogo projetado, né? No caso. Definir o estilo, que é a base do jogo, como vai ser seu jogo, onde ele vai se passar, em que tempo, quais são os personagens, qual é a dinâmica, qual é a mecânica. Então, essa é a base para que a gente comece a projetar, né? Anti-aliasing é uma palavra dificilzinha, mas eu trouxe aqui porque alguns programas de pixel art têm essa ferramenta, alguns programas têm essa ferramenta de suavizar o serrilhado. E essa não é a intenção do pixel art, claramente, né? Então, dependendo de que programinha a gente for usar, de que aplicativo a gente for usar para fazer a nossa produção, é bom a gente sempre lembrar de desligar essa ferramenta, né? O grid, né? Algumas ferramentas que eu vou dar para vocês mais na frente, elas já vêm com o grid ativado, então já facilita muito o nosso trabalho. Algumas não, então é bom a gente sempre lembrar de ativar esse grid, dependendo de onde a gente estiver trabalhando, para a gente poder facilitar e saber onde está o nosso desenho, né? Ampliar o zoom, a mesma coisa. Alguns programas como Photoshop, por exemplo, você tem que ampliar o zoom para você ver os pixels do desenho que você está fazendo, né? Sombras. Tal qual o pixel art é desenhado quadrado por quadrado, quadrado por quadrado, pacientemente, as sombras do nosso desenho também devem ter esse cuidado, se os desenhos forem ter sombras, obviamente, né? Uso das cores nos games. Há quem diga que as cores são das coisas mais importantes que a gente tem nos games, né? Seja para mecânica, seja para ambientação, seja para orientação do jogador dentro do game, né? E aí a gente vai falar um pouquinho de cores mais na frente também. Quais são as vantagens do pixel art, né? A primeira e a melhor vantagem do pixel art é a curva de aprendizado, né? É muito mais fácil a gente descobrir onde a gente começa a fazer pixel art. É muito mais fácil a gente aprender a fazer pixel art do que a gente começar um 2D, um 3D, uma pintura digital mais complexa, né? Então essa é uma das principais vantagens da gente começar com pixel art. Pixel art tem um mundo de possibilidades, como a gente já viu aí, né? Com os jogos durante o tempo, com as imagens que estão
que estão na apresentação. Existe um mundo de possibilidades do pixel art. Economia, por ser fácil de aprender, por seu game ficar mais leve, por todas essas possibilidades que a gente falou antes, a gente acaba economizando dinheiro, né? Muitos projetos não têm muita verba. Então, é importante que a gente aprenda mais rápido, que a gente faça mais rápido, que a gente use máquinas mais leves e que a gente construa jogos mais leves também, né? Que é o próximo tópico de baixo. Jogos mais leves, a gente acabou de falar disso. Uma das principais coisas do Pixel hoje também, principalmente para a gente da minha idade, é a sensação de nostalgia que ele traz, né? A gente viu lá jogos de 80, de 85 e essa retomada do Pixel para 2000, 2010, 2020, né? Então, e o último motivo, a última vantagem é porque é realmente bonito, né? Faz sentido. Não é à toa que está aí há décadas e décadas se renovando como forma de arte, forma de produzir game, né? E aqui a gente tem uns exemplos, eu achei importante trazer, de alguns programas gratuitos, para que a gente possa ir lá, alguns funcionam inclusive diretamente no navegador, né? E testar, todos são muito intuitivos, alguns já fazem as próprias animações, né? O Glimp, o Piskel, o Make Pixel Art, todos esses programas que estão aí na tela, eles são programas gratuitos e a gente pode ir lá e procurar o que funciona melhor para a gente. E alguns programas pagos, o que eu uso particularmente é o Photoshop, mas é um pouco mais avançado, então acho que usar os programas free para quem está começando é uma ótima dica. O Pisc é um dos que eu gosto bastante, ele abre direto no navegador, então é só digitar lá, entrar e começar a produzir. Experimentar, a palavra é essa. Bom, eu tinha falado que há quem diga que as cores são das coisas mais importantes dentro de um game, né? E sim, velho, eu sou tendencioso a achar que é das coisas mais importantes dentro de um game, né? A escolha das cores tem extrema importância, né? Os jogadores identificam dinâmicas dentro do jogo pela cor, a experiência do jogador é alterada pela cor. Então, a gente vai dar alguns bons exemplos aqui, com imagens mesmo, que fica mais interessante, né? E aqui do lado tem o círculo cromático, que eu não vou contar a história dele, que Isaac Newton e etc, etc, mas que ele serve para que a gente seguir em alguns modos de usar as cores de forma mais harmoniosa, né? Eu separei 3 desses modos, que são os modos que são mais utilizados, né? Que é ótimo para a gente ter como base. Cores análogas, que são cores vizinhas. Dentro desse círculo, muitos games e muitos projetos usam essas cores análogas, essas cores que estão lado a lado dentro do círculo, para causar algumas sensações. As cores complementares, que são cores que estão em lados opostos dentro do círculo. A gente vai ver exemplos também de games que usam esse tipo de utilização de cor para direcionar o jogador, para exaltar algum elemento dentro do jogo. E a tríade, que são cores que estão dispostas dentro do mesmo espaçamento dentro do círculo. Vamos lá, então. Aqui a gente tem 2 jogos que usam cores análogas. A gente tem uma paleta aqui de verde e azul e do lado uma paleta que vai do verde ao amarelo. Todos os 2 usam cores análogas para criar esse clima, esse ambiente de suavidade dentro do game, né? E aí você vê como é importante a utilização da cor dentro da atmosfera. Eles não querem que nada nesse cenário se destaque demais, então eles pegam as cores análogas e criam essa suavidade dentro dos jogos, né? Aqui é o contrário. Aqui a gente tem cores complementares, o verde e o vermelho principalmente, usado no primeiro plano e um pouquinho menos saturado no segundo plano, mas ainda assim cores complementares, né? E a gente tem esse destaque aí dos elementos do Bullet Boy, né? O vermelho muito chamativo e o verde como cores complementares. Aqui a gente tem o cenário de Last of Us, né? Que é um cenário pós-apocalíptico, onde a humanidade é dominada por um fungo.
E a intenção desse cenário específico é mostrar a vitória da natureza sobre as construções da humanidade. E aí eles pegam, mais uma vez, usam as cores complementares, né? O verde e o vermelho, que estão em lados opostos do círculo, para destacar o verde e mostrar a vitória da natureza sobre o homem. E aqui do lado Samus, que também é um personagem conhecidíssimo dentro dos games, e a gente vê cores complementares aqui no visor e no capacete, para dar destaque ao visor, que tem importância dentro do jogo, e no canhão e na armadura também, que também tem importância dentro do jogo, seja visual ou seja dentro da mecânica do jogo. Então, como eu tinha falado, é importante que a gente perceba que a utilização da cor ela não tem uma função só estética, né? Ela direciona a visão do jogador, ela conta uma história também. E aqui a tríade, acho que o Sonic é um dos exemplos mais clássicos. A tríade é usada dentro do próprio personagem, as três cores, e a tríade é usada para dar essa dinâmica entre os três personagens do jogo, o amarelo, o azul e o vermelho, né? Então, mais um exemplo, Journey. Journey faz o uso das duas técnicas dentro do mesmo cenário, né? Na primeira imagem, essa amarela, ela usa cores análogas, cores vizinhas, um tom mais quente. E na segunda imagem, ela usa cores complementares para criar esse clima mais suave, esse clima mais, dentro do jogo, um clima mais delicado, mais ameno, né? Então a gente consegue perceber que mesmo dentro do próprio jogo, para criar situações diferentes, para criar ambientes diferentes, momentos diferentes dentro do jogo, as cores são utilizadas de forma diferente, né? Para além do círculo cromático, a gente ainda tem uma base de sensações visuais que variam de um lugar para o outro e a gente tem que tomar cuidado com isso, pois algumas culturas interpretam as cores de forma diferente das nossas. Mas a gente tem o amarelo, o laranja, o vermelho, que é uma cor de muita força, o azul, que é uma cor de mais de concentração, sabedoria. Essa é uma lista base assim que a gente pode achar em qualquer lugar de sensação de cores que a gente pode aliar ao círculo cromático e cada vez mais elaborando nosso projeto em cima da utilização, né? O preto, o cinza e o branco também passam sensações visuais dentro de um game. A gente nunca pode esquecer desses tons também, não é? E aí algumas dicas. Para quem está com pouco tempo, para quem está com pouca verba, crie paletas reduzidas. Menos é mais, sempre, né? Antes de escolher as cores, leve em consideração tudo que a gente discutiu antes dentro do jogo. O escopo, o ambiente, qual a localidade, quem são os personagens, qual o mood, qual o humor do seu jogo, né? O que é que ele quer passar. Isso é muito importante. Um bom contraste, ele depende muito, muito, muito do que você escolhe para a figura e para o fundo, né? Bom, só para terminar aqui, eu queria dizer que não são essas as únicas utilizações das cores dentro de um jogo ou dentro de um cenário. A imaginação é o limite, né? Eu dei aqui alguns exemplos de alguns games que utilizam cores para direcionar o jogador, para enfatizar objetos, para contar uma história, mas existe uma possibilidade infinita de utilização dessas cores e a gente só vai aprender isso praticando, né? Bom, foi isso. Obrigado. Minhas redes estão aqui. Se vocês quiserem conversar mais, pode acessar lá. E eu fico no aguardo. Valeu!